Olá, amigos do Portal Alagoano. Primeiro quero agradecer você por estar aqui no blog do Ricardo Gomes. E hoje será diferente, né? Em vez de escrever, nós vamos conversar sobre o assunto que está no momento, tá? No noticiário, que é a liberdade de expressão. Mais precisamente sobre essa briga entre o dono de uma rede social e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que liminarmente determinou a suspensão da rede social após o dono dizer que não cumpriria com a determinação do ministro, né? E aí as pessoas estão falando sobre liberdade de expressão, que isso é censura, e como é um assunto muito caro para mim, uma vez que vivo, né, da comunicação e uma vez também de que tenho fortes convicções religiosas, a liberdade de expressão é um assunto caro, importante de ser comentado. Mas eu queria chamar a atenção para a necessidade de pensarmos por nós mesmos. Tem uma frase da música de Renato Russo, do Legião Urbana, que diz que quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria. Eu concordo com ele, ser livre é coisa muito séria. Mas a liberdade sem regra não é liberdade, né? É outra coisa. Por exemplo, se o motorista dirigir de qualquer jeito, na velocidade que quiser, do jeito que quiser, na mão que quiser, ele vai ocasionar perigo para ele e para pedestres e outros motoristas. Ele vai ser punido por isso. Ele pode ter o veículo dele, o carro que ele quiser, mas tem que seguir as regras de trânsito. Isso gera segurança para todos. As leis existem, quer concordemos com elas, quer não, elas também têm por objetivo regrar a convivência entre nós, né? Tornar mais seguro, tornar mais sociável, né? A convivência de todos nós em um país, por exemplo. E aí você pode discordar das leis, mas dizer que não vai obedecê-las, e principalmente alguém, um investidor estrangeiro, dizer que não vai obedecer uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, qual é a lógica disso? Em qual outro país você ouviu isso acontecendo? E é bom a gente pensar porque, por exemplo, o dono dessa rede social, que foi suspensa no Brasil, tem negócios na China. E a China proibiu, por exemplo, essa mesma rede social. Você lembra de ter escutado, de ter lido alguma notícia desse cidadão falando contra isso? E a própria rede social, gente, se você for em qualquer rede social, lá tem as regras. Se você desrespeitar as regras da rede social, a própria rede social, ela suspende a sua página e sem lhe dar nenhuma explicação. Ela dá um aviso: você desrespeitou as regras, você desrespeitou as regras da rede social, e ela suspende a sua conta simplesmente. Então, se a rede social tem regras e suspende a conta, o seu perfil, se por acaso achar que você não está cumprindo as regras, quanto mais um país, né? Tem que ter regras e tem que ser cumpridas. Eu acredito que à medida que esse assunto for avançando, as pessoas vão se dar conta de que existe uma propaganda muito grande que envolve todo esse debate, né? Toda essa conversa. E essa propaganda, ao meu ver, ela tem por interesse fragilizar as instituições. Instituições fragilizadas não beneficia a maioria das pessoas, o povo, o comum. Ela beneficia, em geral, os grandes, os poderosos financeiramente, que são esses que têm certos interesses de não cumprir decisões judiciais, né? É bom ficarmos atentos a tudo isso. Ser livre é algo muito sério, mas liberdade sem regras, sem leis, não é liberdade, porque em geral as pessoas comuns não conseguem colocar, né, o seu pensamento. Quem quer colocar o seu pensamento a todo custo e tem condições, no caso de impor até o seu pensamento, são os grandes poderosos, né? São os donos de redes sociais. É bom nós acompanharmos todo esse debate, mas com a clareza de que ficar do lado de quem quer decidir qual lei, qual determinação judicial vai obedecer, talvez seja contraproducente
para todo o restante, né? Todo o povo comum. É bom pensar nisso. Obrigado por acompanhar o blog do Ricardo Gomes.